Olá, engenheiro Gilberto aqui. Então, um problema que acontece muito em prédios, por falta de planejamento estrutural, falta de concepção de todos os projetos ao mesmo tempo, é viga de transição, tá? Então, o pilar não pode ir até o chão. No térreo tem uma garagem, e na garagem eu tenho que ter um vão de 6 metros livres. E eu não posso ter aquele pilar, tá, um vão a cada 3 metros, eu vou ter que parar ele no meio. Isso em si já é um problema, tá? Por quê? Porque vigas de transição elas têm que aguentar todo o peso do pilar, certo? Então agora essa demonstração eu vou utilizar o software, tá? Para facilitar, porque para calcular isso aqui a gente tem que imaginar de uma maneira hiperestática, que seria muito complicado na mão, certo? Então vamos imaginar aqui. Nós temos um exemplo simples, né? Um pórtico aqui, 3 andares, né? Temos um pilar que nasce no topo e vai até embaixo, certo? E aqui embaixo eu tenho uma viga. Indo para a planta baixa, eu tenho uma viga de 14 por 35, certo? E obviamente essa viga, só eu indo em resultados aqui do programa, ela já me dá erros, vários erros, né? Quantidade de geometria, vários erros que não vão aceitar. E ele já me recomenda, aumente essa viga para 20 por 45, tá? Isso é uma sugestão que o programa está me dando. Só uma coisa que a gente vai ver então aqui, ó. Eu clico aqui no pilar e eu vejo qual que está sendo o esforço dele. O esforço dele está aqui, ó, 3,29 tonelada força, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui, vou deixar essa viga mais rígida, vou aumentar ela para 50 de altura, né? Dos dois lados, certo? E eu vou calcular de novo. Lembrando que meu programa está com mais ou menos 3 toneladas nessa viga, né? Volto aqui para a viga agora, né? Vou calcular o pilar de novo. E agora o meu pilar está com 6 toneladas. O que aconteceu para acontecer isso? Basicamente, então, voltando no 3D, eu aumentei essa viga, né? Deixei ela mais rígida. Ela deformou mais, né? Então, se eu voltasse aqui e voltasse para os 35, o programa está pedindo 60 agora, né? E eu tô mandando o programa dizer que ele não sabe de nada e estou indo 35. Quando tenho 3 vigas de 35 centímetros, que é esse caso original que eu tinha demonstrado, né? Que eu ajeitei de novo aqui, ó. A planta deformada está sendo, ignorando aqui a viga de trás, né, mas ela está deformando igualmente as 3 vigas. Por quê? A viga de baixo no livro está muito mais deformada que as outras? Não, porque esse pilar ali, como as 3 vigas têm a mesma rigidez, e imaginando que a carga aplicada nela seja igual, olhando só essa parte aqui, né, a carga nelas vai ser igual. Ela vai deformar a mesma coisa, o pilar que está ali vai descer a mesma coisa. Ele não vai parar nenhuma deformação, por isso ele estava com 3 toneladas, né? Então eu volto aqui, né? Ele de novo vai dar, ó. Tanto que, se eu for na viga de baixo, que é essa viga aqui, ó, tá pedindo 15 por 45. Eu vou lá na viga de cima, mesma coisa, quase a mesma coisa, 15 por 40 aqui. 15 por 45 aqui de novo, na viga do topo, só que tá dando diferença, né? Mas a viga do segundo andar, mesma coisa praticamente que as outras, né? Então, voltando aqui, eu aumento ela para 45. Quando eu aumento ela para 45, o que acontece? Ela se torna mais rígida, porque a rigidez é a altura ao cubo. Ela se tornou mais rígida, o pilar começou a absorver um pouco de cargas, certo? Então, essa viga ficou um pouco mais rígida, ela não está deformando mais. Então, essas vigas aqui vão ser seguradas por esse pilar que está sendo apoiado nela. O que vai acontecer? Ele pede para aumentar de novo. Agora ele pediu para aumentar para 55, certo? Por quê? Porque o pilar agora está com uma carga de aproximadamente 5,18 toneladas, certo? Aumentei ela para 55, vamos ver o que vai acontecer? Agora o pilar foi para 7,50 toneladas, certo? Então, eu vou aumentando a altura da viga e o que vai acontecendo? Ela vai, como ela não está deformando, ela se tornou mais rígida, o pilar vai começar a apoiar nela, certo? Então, esse pilar, que originalmente aqui, como as 3 vigas tinham a mesma altura, ele estava aqui só para bonito mesmo, né? Como essa viga ficou mais alta, essas outras vigas, o pilar deixou de descer aqui embaixo, ele vai segurar aqui em cima, ele vai começar a segurar as vigas, certo? E se então, agora o pilar está com uma carga de bem embaixo de 7,5, certo? Se eu aumentasse essa viga, se eu colocasse ela com 80 centímetros de altura, uma suposição, tá? Esse pilar vai receber uma carga maior ainda, certo? Vamos só colocar para 80 e vamos aqui. E agora o pilar
foi para 11,25. Quanto mais rígido torna a viga, mais carga vem para ela, porque o pilar, porque menos ela deforma, mais o pilar segura as vigas de cima, certo? Mas vamos imaginar uma situação. Eu vou lá, falo com o arquiteto, ó, essa viga tem que ter 80 centímetros de altura para garantir a rigidez estrutural dela. E o arquiteto diz, não, infelizmente, essa viga tem que ter 35 centímetros de altura. E agora? Eu vou fazer uma viga de transição com 35 centímetros de altura, o arquiteto, quando ele fala isso, eu dou risada na cara dele, porque eu não posso ter uma viga de transição com 35 centímetros de altura. Mas, uma coisa, o arquiteto disse por quê para mim? Essa viga tem que ter 35. Eu não preciso fazer essa viga aqui como sendo viga de transição. Eu posso fazer uma viga de transição acima. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na viga de cima, tá? Só vou calcular aqui de novo a estrutura, né? Deixei com 35 tudo. Calcular a estrutura. Tá? E eu vou nessa viga aqui e coloco ela com 80 de altura. Tu tá louco da cabeça porque tu tá colocando a viga lá em cima com 80 de altura. Eu vou demonstrar para vocês. Quando eu coloco a viga do topo com uma altura elevada, a estrutura deformada depois, né? Imaginando, é a viga do topo que vai segurar as vigas de baixo. Isso pode acontecer sim. E claro, olha o que acontece com o pilar. Ele se torna com uma carga negativa. Por que aconteceu isso? Porque essa viga aqui é rígida, essas vigas aqui, as vigas de baixo vão começar a deformar. Essa aqui não vai. Então o pilar vai começar a ser tracionado. É uma situação fora do comum, um pilar de concreto tracionado. Mas talvez essa situação seja comum, tá? Seja não comum, mas talvez seja necessário fazer isso para garantir a rigidez da estrutura. Eu posso utilizar uma viga lá em cima, não tem problema nenhum, certo? Então, voltando aqui, então, pegando a situação, né? Agora eu tenho o quê? Eu tenho uma viga, tá? Pegando ela aqui, ela tem um vão de 10 metros e o arquiteto foi lá e me disse, essa viga pode ter 20 centímetros de altura. Ela não pode ter, ela tem que ter a altura da laje apenas. A laje tem 20, essa viga tem que ter 20 centímetros de altura. Tem como eu resolver isso aqui? Tem. O que eu posso fazer? Então, eu coloco novos pilares, né? Claro que eu não quero pilares de tamanho específico, eu só estou lançando uma ideia, tá? Vou lançar os pilares básicos do programa, que ele me dá pilares de 30 por 30, né, nesse caso. Então, eu só vou aqui e lanço pilares a cada 2 metros. E esses pilares, na verdade, são basicamente tirantes, né? Então, o que eu fiz? Vamos voltar para a estrutura, o que eu fiz nela? Olha o que eu fiz. Eu coloquei 4 pilares em cima de uma viga de 20 centímetros. Porque, às vezes, como engenheiro, você tem que fazer algumas coisas que não tem normal. Só vou ajeitar aqui, então. Esses pilares não têm vinculação exterior, né? Eles estão apoiados diretamente na estrutura, tá? E o que eu vou fazer? Eu venho aqui e lanço uma viga. Posso lançar, lembrando que vão a 10 metros, não tem nenhum problema em lançar uma viga com 1 metro de altura. Então, eu venho aqui e lanço essa viga. Tá? Essa viga aqui, na verdade, o que vai acontecer na prática, vamos para os resultados aqui, e vamos para a estrutura deformada. O que está acontecendo na prática, ó, as duas vigas estão deformando a mesma coisa. E a deformação total aqui, ó, está sendo 5 milímetros. O que está acontecendo na prática aqui, então? Vamos pegar as envoltórias, aqui, os esforços na viga. Tá vendo aqui, ó? Ela está sendo uma viga com vários apoios, tá? E eu vou na viga de cima, que deveria ser a viga que a princípio ela está apoiada em vários pilares. Na prática, ela está sendo como se fosse uma viga biapoiada, né? Só vou diminuir a escala para ficar mais fácil de entender. Mas ela está funcionando como se fosse uma viga biapoiada. Esse momento aqui só por causa que ela está tentando trabalhar com uma viga de Vierendel. Outro assunto, tá? Mas basicamente eu consigo gerar uma viga que apoia de cima para baixo com pilares de concreto como se fossem tirantes. E se você for clicar aqui no pilar, ele vai realmente ter uma carga negativa de 4,23 tonelada força, né? Mas basicamente é sim possível. Você pode fazer uma viga que apoia de cima para baixo, tá? Só uma dica aí que talvez seja necessário porque você sabe como são arquitetos.